Salve, meus nobres! Bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos, que comece bem essa semana e hoje, para alguns, é feriado, dia da Constituição Civil, dia do comércio aqui no Rio de Janeiro. Então, tá meia bomba o dia a dia e você vai estar comigo aqui no Maca Vasco, no Café do Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e já te faço convite. Às 3h30 da tarde, o Gazeta das Caravelas, a live tradicional do Maca, que voltará numa segunda-feira, hoje excepcional, para conversar com vocês sobre o Vascão. Política, justiça, futebol, o que vocês quiserem. Ainda não chamei ninguém aqui não, mas eu vou convidar um bando de youtubers aí, para quem quiser ter uma palhinha, uma conversinha com a gente aqui. Hoje, 3h30 da tarde, às 15h30, o Gazeta das Caravelas, a tradicional live de segunda à tarde do Maca Vasco. Beleza, meus amigos? Eu sou o Sérgio Maca, já te peço o like, já sempre trago os nossos vídeos do café da manhã e vamos hoje aqui, meu irmão. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, mas eu quero conversar aqui com vocês porque eu acredito, sim, mudei de ideia, sim. Eu antes, no Vasco, de umas 5 rodadas para trás, eu não acreditava, tanto que eu falei aqui que esse Vasco não sobe. Só que o que a gente está vendo hoje é um outro Vasco, e esse Vasco eu acredito sim que vai subir. Então hoje é que eu vou falar a posição, classificação do Vasco, vou falar os jogos que restam, os 8 jogos que restam para nós, o quanto a gente tem que chegar lá e porque eu acredito. Beleza, meus amigos? Então, vão acompanhar comigo até o final desse vídeo. Mas o primeiro fator que eu acredito que o Vasco suba, primeiro são 2 pontos, um equivalente na balança. Primeiro, a qualidade dos nossos adversários são muito fracos. A gente tem que admitir que talvez seja uma das piores Série Bs, sei lá, dos campeonatos que já enfrentaram. No começo a gente estava com medo, tem vários campeões, tem o Botafogo, Curitiba, e esses possivelmente vão subir. Tem o Goiás, que possivelmente também sobe. Tem alguns times, mas o nível técnico do futebol, eu acho que também da Série A, está muito fraco, muito ruim, inclusive o que era o Vasco da Gama até umas 5, 6 rodadas atrás. Hoje, eu admito, o Vasco é o melhor time que está apresentando um futebol razoável, competitivo. Dá uns moles, perder para o Sampaio Corrêa, não poderia ter perdido, ter empatado aqueles jogos nos acréscimos, ter levado uns gols nos acréscimos, também não. Mas eu admito, sim, que é o Vasco da Gama, é um dos melhores futebol, assim, um dos melhores times que está enfrentando aí nessa Série B. E aqui eu até abro mão, acho que assim, o Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho? Tá. Eu acho que ele faz um bom trabalho? Não, não acho. Não acho ele um técnico top do Brasil. Nunca fez nada, nunca teve um grande resultado. Mas chegando aqui no Vasco da Gama, ele está arrumando. Nenê também dou a minha mão à palmatória. Eu nunca fui contra a contratação do Nenê, porque acho que ele é um fora de série e está comprovando. Uma fora de série com um preparo físico que ele tem mesmo aos 40 anos, numa Série B tão fraca que a gente está enfrentando, ele faz a diferença, ele controla o jogo, é um jogador esperto, ele cai quando tem que cair, recebe a falta quando tem que receber, faz os passes certo, sabe correr em campo. Mas eu estava lá em São Januário, nesse domingão, no sábado, que estava um sol, ele não aguentou o primeiro tempo correndo no ritmo alucinado. Ele não aguenta mais um ritmo muito forte de jogo. Então, para uma Série B, eu acho que está ok. Para uma Série A, talvez um bom banco de reserva. Particularmente, eu acho isso, tá bom, meus amigos? Mas ele faz a diferença com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz deu uma sorte de achar o Riquelme, um lateral esquerdo, que solucionou o problema do Vasco, de que é o avanço dos laterais. Agora, eu que eu não entendo, me desculpa. Aí eu dou uma mão aqui à teoria da conspiração. Fernando Diniz deu certo, Nenê deu certo, porque o Fernando Diniz é amigo do Pássaro. E ele tem que botar os jogadores que o Pássaro manda, porque não é possível. E eu acho que o grande defeito do Lisca doido talvez tenha sido esse combate aí, querendo barrar Morato, querendo barrar alguns jogadores aí que não estavam dando muito certo. Porque não justifica o Zeca estar no lugar do Léo Matos, por exemplo. Não justifica a manutenção do Morato. Cara, será que não tem ninguém que possa fazer naquela ala direita? O Peck fazia muito bem essa ala direita. Enfim, são jogadores que eu também... O Rômulo sempre entrando. Pô, será que o Matias Galarza perdeu tanto espaço assim no Vasco? Enfim, meus amigos, tem essas questões que eu vou trazer aqui, que eu trouxe aqui para vocês, mas não estou nem querendo
combater muito isso não. Mas eu acredito sim, o melhor trabalho hoje na Série B que eu vejo é o do Vasco da Gama. E olha só quais são os jogos do Vasco da Gama e a classificação do Vasco da Gama. Meus amigos, não se esqueçam de largar o dedo no like aí nesse vídeo. O Vasco hoje está na 6ª posição. Também não sai disso, né? De quinto para sexto, a gente sempre fica ali na porta do G4 e não alcança. Mas ele está na 6ª posição com 46 pontos e 13 vitórias. Por isso que ele está, inclusive, na frente do Guarani. O Vasco tem um bom número de vitórias, empatou pouco. Ele está a 5 pontos, a 4 pontos do Avaí, que é o quarto colocado, com 50 pontos, com 14 vitórias. É por isso que é importante esse número de vitórias que o Vasco tem ser bem elevado, porque é um fator de desempate. Ou seja, para você subir, porque o campeonato, se de repente der uma sorte e ganhar todos os. Até acredito que o Coritiba está indo muito, e também é um dos motivos. Eu acho que o Vasco é um time que está em ascensão, está dando aquele sprint final no campeonato, por isso que eu acredito até que vai subir. Mas assim, para subir para o G4, eu estou calculando 61 pontos, 64 pontos. 64 pontos, ok. 64 pontos para o Vasco da Gama significa 18 pontos hoje. 18 pontos significa 6 vitórias. De 8 jogos, esse Vasco consegue. 6 vitórias de 8 jogos consegue. Ainda vai fazer 19 vitórias. De repente ainda pesca mais uma ali para fazer 68, consegue 20 vitórias, mas eu acho que com 64 pontos, 19 vitórias ele passa. Por isso que eu acho que o Vasco vai passar. E olha só quais são os jogos do Vasco. Mais ainda, acredito que mais ainda consiga passar. Meus amigos, vão dando like aí nesse vídeo, não vão esquecer. E eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que suba? Eu acredito que suba sim, esse jogo. E esse Vasco acredito que suba. Até porque mostrou uma força de vontade que eu não vi em outros jogos. E em São Januário mostrou isso. Talvez a torcida ainda vai levar esse time nas costas, como sempre leva. Não só a torcida aqui do Rio de Janeiro, o Off-Rio, como o pessoal chama, em muitos estádios vai estar mais cheio do que a própria torcida local. Então, galera vascaína, vamos lá, vamos torcer. Foda-se política, foda-se diretoria, você está torcendo pro teu time Vasco da Gama para estar onde nunca tinha que ter saído, e já saiu umas 4 vezes, que é a Série A. Depois a gente ainda vai discutir planejamento de 2022, que não tem qualquer planejamento. Como esse ano também não tinha qualquer planejamento, foram contratando aí. Enfim, olha só os próximos jogos do Vasco aqui, meu irmão. Vamos lá ver no dedo. Próximo jogo, muito importante. Náutico e Vasco, às 4 horas, domingo, jogo da TV, possivelmente, lá nos Aflitos. Cara, se o Vasco ganha esse jogo, ganha uma moral, porque o Náutico não é um time bobo, não. O Náutico, embora que ele estava para baixo, deu uma arrumadinha lá com a volta do Hélio dos Anjos. É um jogo muito sério, mas não vamos nem contar com vitória. Vamos contar com empate? O jogo lá fora, o Náutico disputando? Beleza. Aí tem um jogo. Vasco e CSA, em casa, em São Januário, que vai ser numa sexta-feira às 9h30, possivelmente eu vou estar lá. Esse tem que ganhar e acredito que ganhe. Tem Guarani e Vasco em Campinas, também acredito que ganhe. E é importante o Vasco ganhar esse jogo, porque o Guarani está logo colado com ele. Então já são 2 jogos. Aí tem Vasco e Botafogo, um empate. Mas em São Januário eu acho que o Vasco ganha do Botafogo, que o Botafogo agora tá dando umas trupicadas, meu irmão. Só aí já são 3 vitórias. E 3 vitórias que dá para levar. Se o Vasco jogar a sério, não der os moles nas águas, com escorrega, um azar do Ricardo. E olha só, os 3, quase dos 4 últimos jogos, 3 últimos jogos, vitória, desesperado para ser rebaixado em casa. Vila Nova, talvez já tenha até não querendo mais nada no campeonato. E o contra o Remo, talvez também não querendo nada contra o Remo. Então, esses 3 vitórias eu dou quase como certas seguidas, meus amigos. Então, dá para chegar na penúltima rodada já classificado, já subido. Até porque a última rodada é um jogo muito perigoso, que é contra o Londrina, lá em Londrina, e o Londrina desesperado para sair do rebaixamento. Talvez seja isso lá fora. Então, meus amigos, é por isso que eu acho que o Vasco vai conseguir sim. Você viu essa sequência de jogos? Você concorda comigo, meu irmão? Você que me acompanha, você concorda comigo? Eu acho que sim. Eu acho que dá para tirar 6 vitórias desses 8 jogos, não tranquilo, jogando sério, jogando com raça, jogando com vontade, jogando com o Neuer mancando, botando os bofs para fora. Eu acho que sim, cara. E eu, se eu fosse o Nenê, ele tá pendurado no próximo jogo. Contra o Náutico, eu levava o cartão amarelo, não jogava contra o CSA, ou para não ficar de fora de clássico, Vasco nessa reta final. Na boa, ou se não, meu irmão,
força um cartão amarelo lá contra o CSA, mas eu acho que ele levava o cartão. Eu acho que ainda tem esses detalhes. Meus amigos, por isso que eu acho que o Vasco vai subir. Em resumo, muito pelo mérito de hoje, o Vasco tem que reconhecer, muito pelo desmérito do Vasco da Gama. Enfim, os jogadores estão dando de tudo aí. E os jogos aqui, acho que se jogar sério, meu irmão, vamos lá, vamos subir, porque essa torcida é maravilhosa. O que ela fez em São Januário, meu irmão, nós somos foda. Valeu, meu irmão. Uma boa segunda-feira. Te vejo às 13h30 hoje no Gazeta das Caravelas. Um abração. Tchau.